Bom dia aos irmãos, graça e paz. Vamos abrir no texto de Apocalipse 2, versículo 2 a 17. 12 a 17. Paulinho, é a NVT, tá? A versão minha. Obrigado. A palavra do Senhor nos diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Essa é uma mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, contra você, algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido. Também darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Senhor meu Deus, nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Que Teu Espírito, Pai, esteja nos conduzindo nessa palavra, tornando o nosso coração como um solo fértil, para que recebemos a Tua palavra, o Teu Evangelho, em nosso coração, com todo o entendimento, para que possamos ser, além de ouvintes, praticantes da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza nesse momento tão sublime, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, dando sequência na exposição, ouçam que a pregação à igreja, as 7 igrejas que Cristo faz referência no livro de Apocalipse, nós chegamos agora à igreja de Pérgamo. Em todas as cartas, algumas igrejas, há fatores que Cristo faz um diagnóstico das igrejas, onde há fatores positivos, em algumas igrejas há fatores negativos, em algumas igrejas, fatores positivos e negativos. É o caso da igreja de Pérgamo. Só relembrando um pouco o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, João já senhor numa idade avançada, numa época onde a igreja estava sofrendo uma grande perseguição do imperador Domiciano.
Os cristãos sofrem agora uma perseguição maior que na época do imperador Nero. João, ele foi exilado e não morto. É claro que isso é por um propósito de Deus, né? Mas João não foi morto porque ele era uma figura pública, ele era muito conhecido. E para que não houvesse uma revolta, o imperador preferiu prendê-lo, exilá-lo na ilha de Patmos. João sabe que fora daquela ilha, os irmãos estavam passando por um grande sofrimento, uma grande perseguição. E os encoraja, motivando-os, escrevendo a respeito de quem Jesus Cristo é. A leitura de Apocalipse, ela não deve ser feita no ponto de vista de querer saber o futuro, pois o futuro já está revelado em Apocalipse. O foco é demonstrar quem é o Deus da história, o Deus que iniciou e vem cuidando e desenvolvendo a história, e já realizou o futuro. É isso que João está fazendo, escrevendo esse texto para encorajar os irmãos debaixo da opressão de Domiciano, mostrando que Jesus é maior que o imperador, que o Senhor Jesus é maior que o imperador. João está escrevendo Apocalipse, que fala sobre o futuro, mas que acima de tudo, revelando quem é Jesus Cristo, para que tenhamos alegria em quem Ele é. Falando um pouco sobre Pérgamo, Pérgamo ela era uma cidade muito importante no contexto daquela época. Era um centro cultural, era a província, era a capital da província romana da Ásia, né? Era uma cidade muito visitada. Enquanto Éfeso era uma cidade, era um centro financeiro, digamos assim, Pérgamo era um centro cultural da época, portanto, uma cidade muito importante. Em Pérgamo existia a maior escola de medicina da época e também a segunda maior biblioteca da época, perdendo apenas para a biblioteca de Alexandria. Em Pérgamo existia 200.000 livros registrados, enquanto Alexandria, em torno de 700.000 livros. Mas o governante da província de Pérgamo, ele quis fazer de Pérgamo a maior biblioteca do mundo naquela época, ultrapassando Alexandria. E com isso houve algumas desavenças entre o governante de Pérgamo e o faraó do Egito. E o faraó, ele deixou de fornecer o papiro para Pérgamo. O papiro era uma planta que dava no rio Nilo, de onde se fazia o papel. Daí eles tiveram a ideia de fazer o pergaminho. O pergaminho, ele era feito de couro de animal, era um couro liso, da onde dali eles tiraram também a ideia de fazer o papel. Então, pergaminho vem de Pérgamo. No versículo 12, irmãos, escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados.
A espada afiada dos dois lados indica que esses cristãos receberão do Senhor seu julgamento mais severo. Se a gente for lá para o versículo 16, que a gente vai ver mais adiante, lá está escrito: arrependam-se, ou lutarei contra eles com a espada da minha boca. Os irmãos da igreja de Pérgamo, eles passaram a ser tolerantes, nós vamos ver isso mais adiante, com alguns falsos ensinos. E Cristo diz a eles: arrependam-se, ou eu virei com o meu julgamento. É a espada que corta dos dois lados, a espada que faz separação, que faz divisão, a espada que julga, a espada que cura, mas também que fere. A espada de dois gumes era um símbolo romano de autoridade. Se a igreja falhasse, Cristo, o verdadeiro governante, usaria sua autoridade contra ela. A espada de dois gumes, ela fere e cura. A espada é a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre juntas e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos, penetrando entre a alma e o espírito. Portanto, faz separação do que é carnal e o que vem do Espírito de Deus. Esse é o evangelho que a gente vê muito pouco sendo pregado nas igrejas hoje. Que é o evangelho do arrependimento. Arrependam-se. Essa carta à igreja de Pérgamo, na verdade, ela é muito atual. Ela é uma carta para a nossa igreja. Ela é uma carta para mim e para você. O arrependimento. A palavra de Deus, quando ela é lida, ela nos exorta. E ela nos mostra a nossa condição. Como eu disse, a palavra de Deus, ela fere, mas também ela cura. Ela faz separação. E ela nos mostra a necessidade do arrependimento. O arrependimento é uma característica do cristão. O arrependimento, ele é um carimbo do cristão. Ele é um selo do cristão. E esse é o motivo pelo qual nós devemos estar orando todos os dias. Arrependimento. No versículo 13, conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal. Fator positivo, diagnóstico positivo. Ainda assim a igreja, você é a igreja, permanece leal, mesmo com essas perseguições, mesmo estando situado no trono de Satanás. Pois nós vamos ver aqui que se refere a esse trono de Satanás. Você permanece leal. Então aqui Cristo identificou um ponto positivo. A meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Antipas, eu acredito
que deveria ser o pastor da igreja de Pérgamo. E a história diz que ele foi morto de uma maneira muito cruel. Ele foi feito um bezerro de bronze, e Antipas foi colocado no ventre desse bezerro, e esse bezerro foi colocado no fogo. E ele morreu queimado, cozinhado, no interior desse bezerro. E ainda assim, né, a igreja permaneceu fiel. Em Pérgamo, eles adoravam a Zeus, que na época era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Adoravam também Asclépio ou Esculápio, que era o deus serpente, que inclusive, se nós formos ver o símbolo da medicina de hoje, é uma serpente enrolada numa haste. Vem daqui, ao deus serpente. Daqui que vem o símbolo da medicina. E também adoravam ao imperador romano como senhor. E todos eram obrigados a adorar o imperador uma vez por ano. Eles poderiam adorar outros deuses, desde que, uma vez por ano, eles iam adorar o imperador. Se isso não acontecesse, haveria retaliações, prisões ou até mortes. Essa adoração era uma afronta à Trindade, né? A adoração a Zeus era uma afronta ao Deus Pai. A adoração ao imperador como Senhor era uma afronta ao Deus Filho. E a adoração a Esculápio, ao Deus Serpente, era uma afronta ao Deus Espírito Santo, que é o responsável por fazer milagres, por conceder cura. E nós devemos lembrar que, a partir do momento que nós cumprimos o primeiro mandamento, que é adorar a Deus acima de todas as coisas, que é o principal e o primeiro mandamento, todos os outros mandamentos, nós lutaremos para que eles sejam praticados. Então, a partir do momento que a gente adora a Deus acima de todas as coisas, dificilmente nós seremos idólatras, dificilmente nós dividiremos a glória de Cristo com algum outro Deus. A medicina da cidade de Pérgamo, ela era misturada com um tipo de misticismo. Irmãos, e fica a pergunta para nós: será que nós somos idólatras? A idolatria ela é muito mais sutil do que a gente possa imaginar. A idolatria, ela não é somente adorar uma imagem de barro, uma escultura. A idolatria, ela está no nosso coração. E ela é muito mais sutil do que a gente pode imaginar. E nós vamos ver isso mais adiante. Nós vamos ver que o trono de Satanás, a qual se refere aqui, ele não está limitado a um templo, a uma imagem.
e sim a um sistema. Então fica a pergunta para nós refletirmos: será que nós não somos um pouco idólatras? No versículo 14, 15 e 16, contudo, tenho contra você. Aí Cristo já tem um diagnóstico negativo da igreja. Tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas, guarde essa palavra, tolera, cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De modo igual, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, mais uma vez, arrependam-se. Ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, como eu falei aqui, o tempo de Satanás, ele não está em lugares de adoração pagã, em símbolos, em imagens. A gente estaria subestimando, né? Ou sendo muito inocente, achando que Satanás ele se limita a isso. Satanás, o tempo de Satanás a qual Cristo se refere a Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ele está se referindo ao sistema. Ao sistema. E é o que acontece no mundo de hoje. O tempo de Satanás, ele está no sistema. O governante do mundo, aí fora, quem governa o sistema é Satanás. Às vezes a gente vê e viu falar de batalha espiritual, as igrejas se reúnem para em determinada cidade ou determinada região fazer batalha espiritual, e elas procuram um centro da cidade, um templo, uma imagem na entrada da cidade, um local da cidade, para ali fazer a batalha espiritual. Mas não é isso. É mais do que isso. O problema está no sistema. No sistema que rege o mundo em que nós vivemos. Como eu disse para vocês, essa carta é para nós, irmãos. E o mundo e o sistema que regia o mundo aqui nessa época na igreja de Pérgamo. Os verdadeiros cristãos começaram a ser tolerantes a ensinos pagãos, como o de Balaão e os nicolaítas. Eles começaram a tolerar. Ao mesmo tempo que eles se mantinham leais, eles começaram a vacilar, se tornando tolerantes a esses falsos ensinos. Lembrando que Balaão foi um profeta de Deus que se vendeu a Balaque. Os irmãos devem lembrar da história. Para profetizar contra o povo de Deus. Balaão, na verdade, ele mostrou que seu Deus era o mamão, né? Era o dinheiro. Porém, quando Balaão ia profetizar contra o povo de Deus, quando ele abria a boca, só saía bênçãos. E chegou no momento que ele falou para Balaque: não tem como eu amaldiçoar a quem Deus abençoa. Não tem como. Mas eu tenho uma estratégia. Coloque mulheres
nos acampamentos, que o povo de Deus vai começar a se relacionar com elas, e elas os farão pecar, adorando aos seus deuses e adorando ao paganismo. Assim como, então veja bem, irmãos, a estratégia de Satanás não foi levantar um exército para lutar contra Pérgamo. Foi sutil. Foi infiltrar mulheres no acampamento para fazer o povo aderir a deuses pagãos, cair em pecado e cair em idolatria. Presta atenção como é sutil. Em relação aos nicolaítas, Nicolau havia se convertido ao cristianismo. Porém, ele estava em pecado. Nicolau era escravo do pecado. Daí ele criou uma doutrina, ou seja, uma seita, onde o corpo e o espírito são independentes no sentido de o corpo pode pecar, mas o espírito adora a Deus. Como se isso fosse possível. Se a gente for voltar lá para Gênesis, Deus criou o corpo do barro e nos soprou o fôlego de vida. E nós seremos ressuscitados na vinda do Senhor, corpo e espírito. Não há separação. Como Cristo se ascendeu ao céu, corpo e espírito. Não há separação. E com isso, ele dizia que quanto maior o pecado, maior era o perdão e maior era a graça de Deus. Quanto mais você pecasse, maior era o perdão e maior era a graça de Deus. Tirando de centro o processo de santificação. E restringindo a obra de Cristo na cruz. Porque Cristo, quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu, ele nos enviou o seu Espírito para que fôssemos santos. Em sua plenitude, não. Porque nós continuamos pecadores, mas não mais escravos do pecado. Para que a cada dia, através do Espírito que habita em cada um de nós, o Espírito do Senhor, nós fôssemos sendo santificados. Quando pecarmos, nos arrepender, pedir perdão, nos tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Pequenos cristãos, seguidores de Cristo, a cada dia. Isso é a santificação. Então isso aí, essa seita de Nicolau, ela é totalmente antibíblica. Né? Mas havia irmãos na igreja de Pérgamo tolerantes a esse ensino. O que é ser tolerante? Eles não aderiram a esse ensino. Eles eram crentes, como foi falado no início, eles eram leais, porém eles passaram a ser tolerantes a esses ensinos. Havia quem cria nesses ensinos, havia quem acreditava nesses ensinos, e quem não acreditava era tolerante a esse ensino, em vez de combater esse ensino. A partir do momento, irmãos, que alguém subir aqui nesse púlpito e começar a pregar algo que não é bíblico, isso tem que ser combatido pela igreja. Isso é o papel da igreja. Aqui tem que ser pregado o Evangelho, é a Bíblia.
sola Escritura, somente a Bíblia, mais nada tem espaço aqui, a não ser o Evangelho. Jesus ordena que a igreja se arrependa imediatamente, pois o julgamento viria. Algumas pessoas de Pérgamo passaram a praticar o sincretismo religioso, o ecumenismo, né? Que é dividir a glória de Cristo com outras seitas, dividir o cristianismo com outra seita, com outros deuses. Irmãos, será que nós não estamos dividindo a glória de Cristo com algum outro ídolo no nosso coração? Isso é uma coisa muito séria para nós pensar e fazer uma reflexão. Será que nós não estamos sendo tolerantes com o pecado? Será que nós não estamos nos tornando íntimos do pecado? O pecado, ele é um ídolo. Será que nós não estamos sendo tolerantes do pecado? Deus fala que odeia o pecado. E é literalmente, é essa palavra, Deus odeia o pecado. Ela é real. Será que nós não estamos dividindo a glória de Cristo com algum ídolo? Ou estão sendo tolerantes com o pecado? Eu e você precisamos fazer essa análise todos os dias. E Jesus ordena para que se arrependam. No versículo 17, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravada um nome novo, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Jesus diz que aquele que permanecer fiel, ele receberá o maná escondido. O maná escondido é a vitória. O maná escondido é o próprio Cristo. Aquele que permanecer fiel receberá a vitória. O maná é Cristo. Cristo é o pão do céu. Cristo é o pão vivo. Durante o Êxodo, um jarro de maná foi colocado na Arca da Aliança. Se a gente for lá para Êxodo, no capítulo 16, versículo 33 e 34, diz assim: Moisés disse a Arão: pegue a vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança, para guardá-las. Jesus é o maná, Jesus é o pão do céu. Então, quem permanecesse fiel, receberia a vitória. A pedra branca também é um símbolo de vitória. Jesus disse também que quem permanecesse fiel receberia a pedra branca. Nessa época, quando aconteciam os julgamentos, a pedra preta significava condenação. A pedra branca significava absolvição. Também, a pedra branca era dada aos vencedores dos jogos.
e também servia para a entrada em festivais, em banquetes, em grandes festividades. O nome gravado significa nascer de novo, irmãos. Se refere à natureza transformada em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então, o nome gravado se refere à natureza transformada em Cristo. Uma coisa interessante aqui, nós podemos fazer uma referência a esse nome ligando a bênção apostólica, que era a maneira como os apóstolos se despediam, e a maneira como a gente é despedido dos cultos, todos os domingos, que está lá em 2 Coríntios 13, versículo 14. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu nome é graça. O amor de Deus, seu nome é amor. A comunhão do Espírito Santo, seu nome é comunhão com Cristo e com a igreja. E também no sentido literal, quando Pedro teve a sua natureza transformada, de Simão, ele passou a se chamar Pedro. Saulo, Paulo, Levi, Mateus. Mas mais do que isso, quando nascemos de novo, o Senhor nos dá uma nova identidade, mas no Espírito. E isso é somente através do Evangelho. E o centro do Evangelho é Cristo. Irmãos, como eu falei, essa carta é para nós, é para a igreja atual, é para mim, é para você. Vamos fazer algumas reflexões, e você responde para você mesmo. Que tipo de crente somos? Fica a reflexão e a autoanálise para nós, nessa manhã e no decorrer da semana. Qual é a seriedade e a intensidade do nosso relacionamento com Deus? Qual é a seriedade e a intensidade do nosso relacionamento com Deus? Nós vimos que a estratégia de Satanás não foi guerrear contra a igreja de Pérgamo. É muito mais sutil do que isso. Ele não veio em forma de monstro, com dentes afiados, com ferrões nas unhas, com chifre. Ele vem apetitoso e foi se filtrando no meio da igreja de maneira sutil, levando o povo ao esfriamento e ao paganismo, levando o povo a dividir a glória de Cristo, e Cristo não divide a sua glória com nada e com ninguém, levando o povo ao esfriamento espiritual. O que é o esfriamento espiritual, irmãos? Várias coisas, dentre elas, eu não preciso congregar todo domingo. Eu indo na igreja 1, 2 vezes por mês, tá bom. Se nós estamos pensando dessa forma, nós já estamos frios a ponto de morrer espiritualmente. Porque o culto é de Deus. A igreja participa. E nós deveríamos esperarmos ansiosos para chegar domingo para vir cultuar a Deus.
Mas Satanás, ele trabalha dessa maneira. Esse é o esfriamento, de maneira sutil, de maneira sublime no nosso coração. Deixando de ler a palavra diariamente, deixando de orar, nos tornando tolerantes com o falso ensino, nos tornando tolerantes com o pecado. O verdadeiro cristão, ele é inimigo do pecado. Fazendo o povo dividir a glória de Cristo com outros deuses. Como eu falei, irmãos, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás agora, se nós praticarmos o primeiro mandamento, nada disso vai acontecer. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima do esposo, acima da esposa, acima do filho, acima do trabalho, acima do dinheiro, acima do hobby, acima do lazer, amar Cristo acima de todas as coisas. Sendo assim, nós não nos tornaremos pagãos, ou dividiremos a glória de Cristo com nada e com ninguém. Qual é o seu Deus? É Jesus Cristo? Ou como aconteceu com Balaão, ou Mamon, dinheiro? Ou é sua esposa? Ou é seu esposo? Ou é seu trabalho? O seu lazer? Qual é o seu Deus? Ou você divide a glória de Cristo com algum desses ídolos do coração? Você divide Cristo com dinheiro, com sua esposa, filhos, trabalho ou hobby? Cristo não divide a sua glória com ninguém. Somos santos somente quando estamos na casa de Deus? Nós lutamos contra o pecado quando nós saímos dessa porta, no dia a dia. Nós lutamos contra o pecado todos os dias da nossa vida? Ou nós somos tolerantes, como a igreja de Pérgamo passou a ser? Nós somos cartas vivas de Deus no mundo aí fora? Ou nós somos coniventes com o pecado e acabamos sendo uma vergonha para o Evangelho? Há uma palavra dura, irmãos, mas o Evangelho é isso. E esse Evangelho precisa ser mais pregado. O Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento. A gente vê muito pouco esse Evangelho sendo pregado aí fora, nas igrejas aí fora. A gente vê muito afago, muito amor. Deus é amor sim, mas Ele é justo. Ele é justo. Aquele que foi alcançado pela graça, viverá uma vida em discordância com o pecado. Não dividirá Cristo com nada. Se você foi alcançado por Cristo, diariamente lutará contra o pecado. Se nós formos alcançados por Cristo, diariamente nós lutaremos contra o pecado. O pecado é nosso inimigo. Não mais escravos. Aquele que foi alcançado por Cristo não é mais escravo do pecado. É escravo de Cristo, como Paulo diz. Nós pecamos porque ainda não vivemos a plenitude, mas já vivemos o que está por vir. Cristo já governa, Cristo já é rei.
Ele já venceu. Por isso habita em nós o Espírito de Deus, para pelejarmos contra o pecado. E sem Ele, essa batalha é perdida. O pecado é seu inimigo, e a coisa mais importante para você é Cristo? Uma vida em santidade faz parte de quem foi alcançado por Cristo. Faz parte do cristão uma vida em santidade. O processo de santidade, somos salvos e a obra do Espírito começa em nossa vida. E essa obra, ela tem que ser contínua e gradativa. Ela tem que ser assim. Podemos errar, podemos pecar, mas o Espírito nos levará ao arrependimento. Nós vamos nos arrepender, porque isso é uma marca do Espírito. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Não estamos isentos de errar, irmãos, mas nós nos arrependeremos, pois isso é uma obra do Espírito de Deus. Uma vida em santidade põe em terra o que Balaão fez. Uma vida em santidade põe em terra o que Nicolau fez, os que nicolaítas fizeram. Se você é conivente do pecado e isso não lhe traz peso, isso é um indício que você não teve um encontro com Cristo. Pode ser um indício. Ore ao Senhor e arrependa-se. Ainda é tempo. Ainda é tempo. A espada de Cristo virá para julgar e fazer separação, irmãos. Nós vimos isso aqui. Vivemos em um tempo onde o evangelho adaptado é o que faz sucesso nas igrejas. É o que enche a igreja. Esse evangelho que está sendo pregado aqui não enche a igreja, não. Eles vaziam a igreja. Mas é esse evangelho que tem que ser pregado. Para mim, primeiramente, e para você. O evangelho do arrependimento. A palavra de Deus é uma só. Ela fere e cura. Somente o evangelho salva. E o centro do evangelho é Cristo. Cristo não divide sua glória. Ele tem que estar em primeiro lugar na minha e na tua vida. Não pode haver inversão de valores. Tomemos cuidado. É sutil. É sutil. Parece bobeira no começo. Parece despretensioso no começo. Mas vai ganhando proporção. Até chegar um momento que morremos espiritualmente. Tomemos cuidado. Que Jesus Cristo seja a prioridade na minha e na tua vida. Para encerrar, fica a reflexão no texto de Paulo, a Filipenses, no capítulo 4, versículo de 11 a 13. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Nós falamos aqui de uma igreja que está sofrendo perseguição.
Então era uma circunstância que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Que as circunstâncias não nos façam dividirmos a glória de Cristo com nada. Que as circunstâncias não nos esfrie e afaste do Senhor. Que as circunstâncias, sim, sirvam para aumentar nossa convicção, crescer e nos aperfeiçoar a Cristo e priorizar Cristo. Que Cristo seja suficiente para nós e nele busquemos sermos aperfeiçoados a cada dia, nos parecendo cada vez mais com aquele que é suficiente em si mesmo, que é Jesus Cristo. Oremos, irmãos.